Olá, meu nome é Priscila. O nosso grupo tem como tema paralisia facial. Eu vou começar falando um pouquinho e as meninas vão falando mais ao decorrer do vídeo. Bom, a paralisia facial ela consiste na perda total ou parcial dos movimentos dos músculos da face, sendo causado pela disfunção do nervo facial. Diversos fatores podem estar atrelados a essa condição, como por exemplo um vírus, algumas doenças mais graves que afetam diretamente o nervo facial ou até mesmo por causas idiopáticas. A forma como a paralisia vai afetar o indivíduo depende do local exato onde o nervo foi lesionado. Além dessas condições, como os movimentos da face, como eu já falei, outras funções também podem ser prejudicadas, como, por exemplo, a produção da saliva e de lágrimas. Bom, quando os músculos faciais são afetados, isso prejudica diretamente o indivíduo, tanto no convívio social, como na autoestima, quanto no dia a dia. O indivíduo acaba passando por uma falta de identidade, já que muitas vezes até a própria fala é prejudicada. Outra complicação muito comum é a dificuldade de fechar os olhos, e isso acaba prejudicando a proteção ocular. A paralisia facial, na maioria dos casos, apresenta recuperação natural ao longo do tempo. O tratamento com medicamentos e fisioterapia é essencial para melhorar e acelerar o processo. Em situação mais grave, a cirurgia pode ser considerada. Apesar de boa evolução na maioria dos pacientes, alguns podem ter sequelas, como assimetria facial ou dificuldade em algum movimento. Por isso, reconhecer os sinais o quanto antes e iniciar um tratamento adequado é essencial. É fundamental para evitar complicações. Entender essa condição, suas causas, sintomas e forma de reabilitação é importante para garantir um cuidado mais completo e humano para o paciente. Falando um pouco sobre o conceito da paralisia facial, na paralisia facial central ocorre uma lesão no sistema nervoso central, no cérebro ou na medula espinhal, e afeta os neurônios motores superiores, muitas das vezes decorrente de um AVC, ou de um tumor, ou de alguma lesão, né? Na paralisia facial central, apesar de comprometer os músculos da face, a gente ainda consegue ter um controle dos músculos da testa, dos olhos. Isso ocorre porque na parte superior aqui do nosso rosto, a gente recebe comando dos dois hemisférios. Então, se um é afetado, a gente ainda consegue receber comando do outro, diferente da parte inferior, que é a mais afetada, a boca, a bochecha. A gente não consegue dar aquele sorriso. Ao longo do tempo, né, em casos mais graves, o paciente ele fica fraco, ele tem dificuldade para andar. E geralmente a paralisia nos membros, ela ocorre no lado oposto, né, da paralisia cerebral, da lesão cerebral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a paralisia periférica. A paralisia periférica acontece depois de resultado de uma lesão que acontece dentro do sistema nervoso periférico, ou seja, é diretamente o nervo que inverna o músculo, afetando diretamente os neurônios e a parte motoras inferiores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas que podem causar, depois dessa paralisia. Geralmente acomete um lado inteiro da face, tendo a dificuldade de fechar os olhos, até mesmo de franzir a testa, dar aquele sorriso, e muitas das vezes tem outros sintomas, tá? Pode ter a perda total do movimento de um lado da face e pode estar associado a outros sintomas, como dor de cabeça forte, alterações no paladar, sensibilidade, entre outras coisas. Bom, vou dar continuidade ao trabalho falando um pouquinho sobre as etiologias da paralisia facial. A paralisia facial ela ocorre quando o nervo facial não consegue enviar sinais adequados para os músculos da face, resultando em perca parcial ou perca total dos movimentos. Esse nervo ele é crucial para as expressões faciais, para o paladar e para a produção de lágrimas e salivas. As causas incluem infecções, traumas, tumores, alterações vasculares e, em alguns casos, o motivo é desconhecido. Como funciona o nervo facial? O nervo facial ele é um nervo misto, composto por 80% de fibras motoras, que controlam os movimentos faciais, e 20% de fibras sensitivas, que estão ligadas ao paladar.
Seu percurso se divide em 3 partes, que seriam região supernuclear, região nuclear e região infranuclear. O tipo de paralisia facial vai depender do tipo de lesão. De acordo com a classificação de Seddon, existem 3 tipos, que é a neuropraxia, a axotimese e a neurotimese. Na neuropraxia, tem uma interrupção temporária dos impulsos nervosos. Então, como não tem nenhum dano estrutural, a recuperação ela acontece em algumas semanas. Já na axonotimese, tem uma lesão parcial do axônio e também da bainha de mielina. Então, vai ocorrer ali a recuperação, mas ela pode não ser feita de forma adequada, o que leva a um quadro de cincinesia, que são os movimentos involuntários. E a neurotimese, que é a mais grave, porque o nervo ele é totalmente rompido. Então, vai ter a perda de função e maior chance de sequela definitiva. A paralisia ela pode ser dividida tanto em central quanto em periférica. Na central, a lesão ocorre no cérebro. Então, como a parte de cima do nosso rosto recebe comando dos 2 lados, ela vai continuar se mexendo normalmente. A flacidez vai ocorrer e a paralisia vai ocorrer na parte de baixo do rosto, do lado oposto à lesão. Então, se a lesão ocorreu nesse, a paralisia vai ocorrer nesse. E tem a forma periférica, que o problema é no próprio nervo facial. Então, todo um lado vai ser afetado, todo um lado vai ficar paralisado. Além de também ter problema de salivação, excesso de salivação, excesso de lágrima e alteração no paladar. As principais causas são a paralisia de Bell e a síndrome de Hansen-Hunt. Na paralisia de Bell está ligada ao herpes simples e a síndrome de Hansen-Hunt ao herpes zoster. Mas também tem outros tipos de causas, que pode ser trauma, tumor, infecção. Tudo que leva o nervo a ter uma inflamação. Vou falar um pouquinho sobre os sintomas da paralisia facial. Um sintoma que chama mais atenção é a perda súbita ou parcial ou total do movimento de um lado da face, que acontece a fraqueza ou a perda do movimento facial. Os sintomas são dificuldade para sorrir, fazer expressões, dificuldade de um simples abrir e fechar o olho. O paciente ele não consegue nem levantar ou franzir a testa. Ele tem que o rosto meio que a expressão congelada. Aí essa alteração mexe também com a parte da fala, na articulações das palavras. Eles têm a dificuldade de comer ou ingerir, beber, comer, ingerir algum alimento. Eles sentem um desconforto, uma dor. É uma alteração sensorial como dormência ou formigamento. Bom, eu vou estar explicando as 5 causas da paralisia facial. Nesse caso, a primeira delas é a paralisia de Bell, né? Que é a inflamação do nervo facial geralmente após um vírus. Então, por exemplo, acordar com um lado do rosto sem se mexer, após uma gripe forte, por exemplo, algum tempo de gripe assim, ela pode acordar do nada e ter esse lado parado de se mexer. Outra coisa também, a gente tem AVC, né? Que é a falha no fluxo de sangue no cérebro. Então, a pessoa tem dormência no rosto e de repente um lado para de mexer. Isso também serve também se a pessoa acordar também, ela pode dormir e de repente ela acorda com um lado para não se mexer do nada mesmo também. No caso, traumas, né? Que, por exemplo, pancadas, cirurgias que machucam o nervo facial. Então, por exemplo, a pessoa está dirigindo e ela tem um acidente de carro, por exemplo. Automaticamente, com o impacto, quando ela bate a cabeça, ela pode ficar sem a movimentação desse lado ou desse lado, que é o direito ou o esquerdo. A gente também tem infecções, que é inflamações causadas por tite ou magnetite. Então, depois de uma infecção de ouvido forte, o rosto pode ficar fraco. Mas, sim, depende de cada caso, né? Nesse sentido. E tumores, massas que apertam o nervo facial. Exemplo, um tumor perto do ouvido que pressiona o nervo e causa paralisia. Diante de tudo que estudamos, eu posso concluir que a paralisia facial ela é muito mais do que uma alteração estética. Ela impacta diretamente na comunicação, na expressão e na qualidade de vida de cada paciente. Ao longo do nosso trabalho, nós podemos entender que suas causas são variadas e que elas podem ir desde processos inflamatórios e virais até traumas e lesões mais complexas do sistema nervoso.
Nós também entendemos como funciona o nervo facial e que, de acordo com cada lesão, pode influenciar muito no quadro clínico do paciente. Por isso, é de extrema importância que o paciente ele consiga reconhecer esses sintomas e sinais com rapidez, para evitar sequelas e que o profissional da saúde possa permitir que esse paciente tenha um tratamento humanizado, adequado e seguro. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham entendido como funciona a paralisia facial e desejo a todos um excelente dia.